Você sabia que a Bíblia que Jesus e os apóstolos utilizaram, em grande parte, não era em hebraico? No primeiro século, a Bíblia do povo era grega. Hoje começamos uma jornada para entender a Septuaginta. A Bíblia, o texto, o conteúdo, o Antigo Testamento que mudou o mundo, mas que quase foi apagada na história pelos seus próprios utilizadores e mantenedores. Como um projeto real de um rei em Alexandria viria a se tornar o estopim de uma guerra textual e que dura até o dia de hoje. Fala, meus amigos, eu sou o Anderson Friend, você está no canal do Peregrino.com e hoje nós vamos iniciar a jornada da Septuaginta. Nós vamos dividir essa jornada em que nós vamos retratar a Septuaginta de forma histórica e também com algumas nuances, com alguns insights, com algumas curiosidades e algumas coisas assim bem interessantes, a partir de 3 vídeos. Na verdade, sendo desenvolvido em 3 vídeos. Cada vídeo eu vou chamar de volume. Então, nós estamos aqui no volume 1. Volume 1, a Septuaginta, origem e conflito. Eu tinha feito recentemente um vídeo sobre a Bíblia Septuaginta que está sendo lançada aqui no Brasil, em português, pela editora BV Books, e isso tinha me deixado muito empolgado, até que me fez entrar em contato com os editores e tirar algumas dúvidas com os editores, e o vídeo foi bem aceito pelos usuários, pelos espectadores, e achei por bem a gente continuar falando do assunto da Septuaginta. Que, pelo que eu entendi, você gosta desse assunto, você gosta dessa Bíblia. E há muita curiosidade também sobre o fenômeno da confecção e do desenvolvimento desse conteúdo. Para a gente entender exatamente o cenário que fez com que a Septuaginta se tornasse um projeto e que fosse tido ali como a primeira tradução, de fato, do Antigo Testamento, saindo de todo o seu conceito semítico das línguas hebraico-aramaico para uma outra língua. Isto se deu 300 anos antes de Cristo. E tudo começa com um background muito importante na história, que é as conquistas de Alexandre o Magno. E Alexandre o Magno ele foi muito bem sucedido na sua expansão militar e na sua conquista, que foi desde os vastos territórios da Grécia até o Egito e a Índia, dominando aquele mundo conhecido da época. Só que a ideia de Alexandre o Grande não era só espalhar suas vitórias e expansão militares e ser uma pessoa que se vangloriaria ou se orgulharia de ter territórios sob seus domínios. Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, ele tinha uma ideia um pouco mais acentuada, uma ideia um pouco mais alargada. Ele não queria só territórios, ele queria que a cultura helenística, a cultura grega, fosse sendo absorvida em todo local em que ele se saía vencedor. Então, ele ele insere a cultura sociopolítica, filosófica, educacional e a cosmovisão helenista em praticamente todos os territórios que ele foi conquistando. Então a conquista de Alexandre o Grande não se dá somente em conquistas territoriais ou conquistas ou vitórias militares. Se dá em conquistas culturais, educacionais, artísticas, estilísticas e filosóficas. Nesse contexto a gente sabe que ele depois morre prematuramente e o seu reino e o seu império e as suas conquistas ficam divididas aos seus generais, também chamados de diádocos. Um deles, Ptolomeu I Sóter, ficaria com a expansão egípcia, aonde estaria a sua grande cidade, a sua capital, Alexandria. E ali, na capital de Alexandria, existia ali um monumento intelectual que seria a Biblioteca de Alexandria. Só que Ptolomeu I Sóter não é o responsável ainda pela Septuaginta. Mais tarde, seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, numa empreitada dele querer conter as principais culturas literárias dentro dessa biblioteca, ele não queria deixar de fora
o livro sagrado dos judeus. E ele se identifica com esse projeto e pede e solicita que fosse feita a tradução do livro dos judeus para a língua grega, que era a língua falada na época, o grego koiné, muito mais do que é o inglês hoje, porque não era só uma língua de comércio, uma língua social, uma língua popular, era uma língua de conquista. Os países conquistados foram absorvidos pela língua. Era como se hoje, por exemplo, os Estados Unidos conquistassem boa parte do mundo e injetasse o inglês, ou fizesse com que o inglês fosse absorvido por boa parte do mundo. O cenário mundial da época, e da política da época, e da cultura da época, foi dessa forma. Quase que como se o grego tivesse engolido outras línguas e outras culturas. Nesse sentido, Ptolomeu II Filadelfo quis que boa parte da literatura estivesse na língua grega e que também estivesse na Biblioteca de Alexandria. E para isso acontecer, a Torá dos judeus teria agora sua versão grega. Mas isso não foi só uma ideia helenística de culturalização ou educacional e filosófica de imperadores e de impérios que vão conquistando territórios e absorvendo ou evoluindo, expandindo certas culturas. Isso também calhava com a situação dos judeus que estavam vivendo a sua diáspora. Depois do exílio babilônico, os judeus foram se espalhando e foram dominando certas regiões em que eles, já no exílio babilônico, já iam perdendo a força da sua língua natural, da sua língua religiosa, da sua língua litúrgica, da sua língua do dia a dia, que era o hebraico. Sendo o hebraico algo exclusivo das reuniões litúrgicas, dos ajuntamentos litúrgicos, da religião, do entendimento religioso e do sentimento religioso. Porque o próprio aramaico agora era como se fosse a língua que substituiria o hebraico na comunicação popular do povo judeu. O aramaico para o hebraico seria mais ou menos como se fosse o espanhol para o português, uma língua muito próxima, mas já não era mais o hebraico. Só que ao mesmo tempo que o aramaico passava a ser a língua falada pelos judeus, a língua grega também foi sendo a língua adotada pelos judeus, por muitos judeus, principalmente desses judeus que experimentaram esse espalhamento, essa diáspora. E havia judeus em Alexandria, muitos judeus em Alexandria, e esses judeus em Alexandria já estavam sendo absorvidos pela cultura grega, e nesse sentido eles já falavam grego como a sua língua principal. Então a Septuaginta não seria só um escopo para atender a necessidade de um rei que queria ter numa biblioteca a nível mundial uma literatura que representasse, o livro sagrado dos judeus na sua edição em idioma grego, em língua grega. Mas também era necessário para a busca dos judeus piedosos que estavam vivendo em Alexandria, em boa parte do mundo, poder continuar lendo a Torá, lendo o livro sagrado, lendo Moisés, lendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o desejo de Ptolomeu II ter a lei dos judeus na sua biblioteca se conectou com a necessidade dos judeus de língua grega, também de terem a lei para sua busca, para a sua leitura, para o seu viver religioso, para praticar o judaísmo. Então foi necessário também a junção dessas duas coisas. E aí surge a carta de Aristeias. Nessa carta de Aristeias é feita uma convocação para 72 sábios fazerem parte desse processo, desse projeto de tradução do hebraico para o grego. E esses 72 sábios, muito provavelmente, viriam das 12 tribos e seriam contados como 6 de cada tribo. Alguns atribuem isso a uma ideia lendária, mítica, e outros sustentam isso de alguma maneira. O fato é que ela é chamada de Septuaginta porque é chamada de a tradução dos 70. Então, há uma alcunha e um reconhecimento desses 70. E a gente vai tratar isso aqui como um fato. Embora a gente reconheça que muitos tratam isso como uma lenda, eu penso que não seria adequado a gente tratar um fato, pelo menos narrado historicamente, simplesmente como uma lenda, por a gente achar difícil as implicações desse fato, como a questão deles traduzirem praticamente no mesmo tempo, no mesmo confinamento, e não haver erros na tradução e etc. A questão é que fica aqui. A Bíblia foi traduzida a partir do ano 300 a.C. em grego koiné, do hebraico, para o grego. Só que é uma coisa que nós não podemos deixar de falar, é que esse projeto de tradução do hebraico para o grego se deu no ano 300 a.C. tão somente com a Torá, com os 5 primeiros livros. E o processo dos outros livros terem sido incorporados foi até praticamente o primeiro século. Desta forma,
Os profetas e os escritos, como os Salmos, Provérbios, teriam sido escritos depois da tradução da Torá e não tiveram a supervisão ou estiveram debaixo do trabalho desses mesmos 72 ou 70 sábios escribas que fizeram a tradução inicial da Septuaginta. Mas outros homens continuaram o processo de tradução do hebraico para o grego, chegando até esses outros livros que foram classificados como profetas e escritos. Então teria a lei, os profetas e os escritos. Isso nos próximos 200 anos. Por isso que eu digo que isso chegou até o século I, aonde os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, boa parte dos discípulos e dos que estudavam o Antigo Testamento, que as escrituras na época dos apóstolos eram o Antigo Testamento, fizeram uso da Septuaginta. Paulo usa a Septuaginta mais de 90%. Os evangelistas mais de 80%. Então, somando-se o uso e as referências da Septuaginta, nós temos praticamente 90%, ou cerca de 90%, ou quase 90% das referências, das principais referências bíblicas feitas no Novo Testamento pelos autores bíblicos. E qual a importância da gente olhar para a Septuaginta? Ela é o livro mais antigo do Antigo Testamento, mais antigo mesmo que o próprio texto hebraico que nós temos hoje, o chamado texto massorético. E vou te dizer o porquê. Porque o vorlage hebraico, aquela fonte primária, muito provavelmente o vorlage de Esdras, que foi encontrado na reconstrução do templo, foi a base da tradução para a Septuaginta. Só que esse vorlage hebraico, ele se perdeu. Então, o que a gente tem hoje do que chamaríamos de texto pré-massorético se dá pela sua primeira tradução clássica, que é a Septuaginta. A Septuaginta é um texto pré-massorético, ou seja, antes do texto ou daquela recensão judaica que viria se tornar o embrião do texto massorético. Então, a Septuaginta, ela é a salvaguarda do texto sagrado do Antigo Testamento. E por meio da Septuaginta, a gente consegue ter condições de ter o hebraico mais próximo do original. Por quê? Porque o hebraico, como eu disse, o vorlage hebraico, ele se perdeu. O que a gente tinha de texto que protegia o texto hebraico seria a sua tradução. É verdade, a Septuaginta não é o texto hebraico, é uma tradução. Mas é a tradução do texto, da fonte primária que os apóstolos do Novo Testamento e que o Senhor Jesus e também os judeus da diáspora, os judeus que saíram da Babilônia, utilizavam. A diferença é que ela estava em grego, enquanto que o texto hebraico pré-massorético, o vorlage hebraico, estava em hebraico. Então, quando você tem a oportunidade de ter nas suas mãos um texto sagrado da Septuaginta, saiba que você está acessando o texto mais remoto, ainda que de forma não direta ao hebraico, ou ainda que tendo a barreira de uma tradução, você está acessando a fonte mais fidedigna e a fonte mais antiga. Mas aqui nós vamos ter um problema: o crescimento do cristianismo. O crescimento do cristianismo e as profecias messiânicas se cumprindo em Jesus começaram a incomodar os judeus que não se convertiam ao cristianismo, ou que não viam o cristianismo com bons olhos. Aí nascem as recensões judaicas. E por que precisamos falar das recensões judaicas? Porque esse é o momento de conflito, onde o judaísmo, tentando segurar o crescimento e a expansão do cristianismo, começa a olhar a Septuaginta como um livro a se duvidar, como um conteúdo, um manuscrito a ser posto de lado, um manuscrito não confiável, de acordo com esse judaísmo que queria frear a Septuaginta ela teria sofrido alterações ou modificações advinda dos cristãos. Para isso, as recensões judaicas levantam 3 sábios escribas, entre eles Áquila, Teodócio e Símaco. Há quem diga que Teodócio, por exemplo, era um cristão que se converteu ao judaísmo. Era um cristão ebionita, né? Os cristãos ebionita eram cristãos que praticavam o cristianismo e o judaísmo. Eles tentavam misturar tudo do judaísmo com o cristianismo. Talvez o cristão ebionita seria aquele tipo de cristão que o autor de Hebreus tenta combater, ou tenta alertar, ou tenta educar na sua carta aos Hebreus. Essas 3 recensões nasceram da tradução de um texto que já não era mais o texto hebraico primevo, o texto hebraico que a gente chama do vorlage hebraico, que serviu de fonte para a Septuaginta, de tradução da Septuaginta. Esse texto hebraico, ao que tudo indica, já começava a ser corrompido e adulterado para que não houvesse conexão ou ligação com as profecias messiânicas. Você vai entender esse fato histórico lendo, por exemplo, a obra de
Justino Mártir, diálogo de Justino Mártir com Trifão. Ali, Justino Mártir ele já começa a acusar isso. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Salmo 95:10, na citação de Justino Mártir, por exemplo, se você pegar o hebraico do texto massorético, diz: Dizei às nações, o Senhor reina. Na Septuaginta de Justino Mártir, está assim: Dizei entre as nações, o Senhor reina desde o madeiro. Ou, algumas outras possíveis traduções, o Senhor reina desde a árvore. Nas traduções que a gente tem hoje, não aparece o termo madeira ou árvore, o que para Justino Mártir foi uma modificação dos escribas para que não conectassem que essa pessoa que reina seria o Senhor Jesus, justamente porque ele foi morto no madeiro. E ele morto no madeiro, ele reinaria por causa desse madeiro. Ele seria o rei, né, que viria desde o madeiro. Ao que tudo indica, esse texto foi removido do texto hebraico e até mesmo hoje, na reconstrução da Septuaginta, parece não termos mais a menção desde o madeiro. Então é nítido que nas recensões judaicas de Áquila, Teodócio e Símaco, o texto foi sendo modificado. Talvez a missão deles era modificar o texto ou tentar atenuar, suavizar qualquer coisa que ligasse as profecias sagradas veterotestamentárias a Jesus Cristo. E os três rivais da Septuaginta, Áquila, Teodócio e Símaco, eles teriam por objetivo confundir ou misturar o texto grego ao ponto de a Septuaginta, sendo saturada por essas novas edições, fossem desaparecendo. A missão era que, quando chegasse nas comunidades judaicas, não tivessem esses judeus religiosos, praticantes do judaísmo, não tivessem mais com eles o texto antigo da Septuaginta, aquilo que a gente chama de grega antiga. Com a reação rabínica, os judeus, aos poucos, foram diminuindo e eliminando o uso da Septuaginta. Então a empreitada desses três escribas realmente teve sucesso entre os judeus. No entanto, os cristãos ainda tinham a Septuaginta. Meus amigos, eu tô tendo que aparecer aqui no meio do vídeo porque eu não posso deixar de citar 2 vídeos impressionantes que o nosso querido amigo, nosso irmão Daniel de Queiroz, do canal Escriba do Reino, desenvolveu falando sobre a Septuaginta. Nesses 2 vídeos, você vê muito embasamento, pesquisa e uma baita de uma acuricidade da crítica textual da Septuaginta e também das comparações com os textos hebraicos. Nosso irmão Daniel também ele cita os textos de Isaías e também ele faz menções às discussões dos pais da igreja, entre eles Justino Mártir e outros tantos pais da igreja como referência do assunto. Então eu não posso deixar de fazer menção, e eu queria que você, depois assistisse esse vídeo, você fosse na descrição aqui do vídeo e pudesse acessar esses 2 outros vídeos produzidos pelo nosso amigo, irmão Daniel de Queiroz. São 2 vídeos completos, talvez nada que eu já tenha visto no YouTube brasileiro se compara à investigação, ao conteúdo e à redação que esse nosso irmão trouxe em termos do assunto, tá? Lembrando que ele cita também Robert Gouvet no seu comentário do livro de Isaías, que também é fortemente embasado e contextualizado com a Septuaginta. Vale muito a pena, se você quer estudar mais sobre a Septuaginta, você assistir esses 2 vídeos. Então, voltemos ao vídeo, era esse recadinho que eu queria dar para vocês. Como já se buscava um hebraico normativo, e esse hebraico seria o embrião para que após o texto hebraico viesse o texto massorético, e com o texto massorético viesse ainda mais modificações, porque com a tradição rabínica dos massoretas, ou da massora, os sinais vocálicos seriam inseridos no texto sagrado hebraico. E qual o problema disso? Como o hebraico é consonantal, você pode, por meio de vogais, modificar o significado ou parte do significado de um texto, tendo você um gerenciamento semântico. Com esse gerenciamento semântico, os escribas, mais tarde, modificariam várias passagens bíblicas do Antigo Testamento que não foi possível modificar com o texto grego, uma vez que o texto grego ele já era pronto, porque não era somente uma língua consonantal. O grego não é só consoante, o grego é consoante e vogais. Então não tinha como você, por gerenciamento de vogais, modificar o texto
grego, mas sim o texto hebraico. Isso realmente aconteceu, porque depois de um tempo, e com o desuso do hebraico, a diminuição do uso do hebraico, ficaria quase que impossível você determinar como certas coisas seriam ditas com precisão, sem você ter acesso à tradição ou o costume de como aquilo era pronunciado. Por exemplo, o nome sagrado de Deus é YHWH ou Yod Vav Heid Vav. Qual o problema? Ninguém sabe ao certo como se pronuncia esse nome. Não sabe se é Yahweh, Yahvé, ou Yahweh, ou Yah. Por quê? Não temos como ter certeza. Porque não tem vogais. E olha como o problema ele pode ficar mais sério. Imagine essa frase que eu vou dizer. Se eu escrever essa frase assim: VC estava no sítio à tarde. VC estava no sítio à tarde. Repare que esse VC é o costume da gente abreviar você. Repare que VC não tem vogais. Seria mais ou menos como é o hebraico. A vogal ela está subentendida. Como para nós isso é tradicional, então VC está no sítio à tarde, ou VC estava no sítio à tarde, indica você estava no sítio à tarde. Qual o problema? Daqui 100 anos, alguém retoma esse texto e se perde essa tradição de entender VC como você, e assim as vogais ficam na mão de um possível intérprete. Se ele colocar, em vez de O e E no você, em VC, em vez de ele colocar as vogais O e E, para que fique você, ele colocasse as vogais A e A. E o VC, ao invés de você, ficaria vaca. Vaca estava no sítio à tarde. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque vaca, um sítio pode ter vaca. Agora, quem vai estar certo? Como que você vai determinar quem está certo? Se alguém tem as condições de usar a vogal. Quem é o detentor das vogais, ele pode modificar o sentido da frase. Percebe quanto poder foi dado à tradição rabínica maçorética? E essa tradição viria, mais tarde, a fazer mais ajustes no texto hebraico, descredibilizando a messianidade de Cristo por um lado e a sua divindade por outro. Os debates com os cristãos começaram a ficar mais acalorados e mais frequentes, e o uso dessas recensões também começavam a ser utilizadas para os judeus, e as acusações vinham dos dois lados. De um lado, os cristãos diziam que os judeus tinham adulterado ou retirado ou acrescentado e feito ajustes para que Jesus não fosse visto no Antigo Testamento, e os judeus diziam que os cristãos, por meio da Septuaginta, haviam deturpado o texto hebraico original. Assim, a Septuaginta, que começou como uma ponte para levar o Antigo Testamento para os judeus praticantes e também para guardar a lei dos judeus na maior biblioteca literária do mundo, da sua época, se tornou de ponte para um campo de batalha entre cristãos e judeus, que ficaram se digladiando por questões de traduções e questões de sentido original. Agora, como fica a nossa reflexão sobre o tema? A nossa reflexão sobre o tema, ela não pode ser outra que não seja: a Septuaginta é digna de confiança. Primeiro, por causa do seu tempo, 300 anos antes de Cristo. Nenhum texto hebraico foi encontrado nesse período. E o que nós temos da Septuaginta é o que nós temos de mais antigo do Antigo Testamento. Embora ela esteja na língua grega, embora você possa argumentar que ela seja uma tradução, mas é uma tradução da fonte primária. Nenhum texto hebraico consegue hoje, no seu volume completo, chegar à tradução da fonte primária. Feito esse que cabe à Septuaginta. Além disso, a validação da Septuaginta vem das suas citações do Novo Testamento, feita pelos evangelistas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor. O grego da Septuaginta agora estava poluído. Os 3 tradutores, Áquila, Teodócio e Símaco, sendo Áquila o mais literalista, com aquele hebraico mais forte, e o Símaco aquele hebraico mais estilizado, mais fácil de entender, e Teodócio como mais ou menos o meio termo desses dois. Esses 3 misturaram
os textos gregos, as versões gregas, ao ponto de, por meio da saturação dos textos deles, praticamente a Septuaginta teria sido eliminada das comunidades judaicas, mas não dos cristãos. Os textos desses homens, desses tradutores, têm as mais variadas modificações do que estaria na Septuaginta. Por exemplo, o Salmo 45:6 no hebraico e 44:7 na Septuaginta diz assim, olhando para a versão da Septuaginta: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Já no texto massorético está assim: Deus é teu trono para sempre. Não dizendo que aquele que reina é Deus, mas dizendo que Deus é o trono dele. Nessa sutileza, nessa modificação, a divindade desse rei que reinaria é eliminada. O texto da Septuaginta é: ó Deus, o teu trono reina para sempre. Esse texto ele é atestado pelo autor de Hebreus, que diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Não à toa que a tradução do texto massorético é utilizada por uma seita herética chamada Testemunhas de Jeová, porque elas negam a divindade de Cristo e usam esse salmo para dizer que Jesus Cristo não é Deus. Uma clara evidência da eliminação da divindade de Cristo. Também a passagem de Isaías capítulo 7, versículo 14, onde diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, usando para isso a expressão grega partenos, a versão grega dos três, ao invés de usar partenos, que significa partenos literalmente virgem, os três adotaram a palavra neanis, que significa jovem, mulher ou moça. A Septuaginta traz partenos. A versão grega dos três, Áquila, Teodócio e Símaco, traz neanis. Dessa forma, eliminaria a ideia da concepção virginal, do nascimento virginal do Senhor, que naquela ocasião havia sido divulgada e era conhecido da época. Os cristãos criam no nascimento virginal. Então eles não podiam permitir que Isaías 7,14 tivesse cumprido em Cristo, ou nessa pessoa do Senhor Jesus, que talvez eles não crescem, ou poderiam achar que era um boato, ou uma mentira, ou uma conversa que foi sendo espalhada de forma enganosa. Então eles, para eliminar essa conexão do nascimento virginal, seja por qualquer motivo que seja, mudaram a semântica da palavra. Partenos significa virgem e neanis significa jovem, moça, mulher. Mais um problema aqui que houve entre o hebraico e a Septuaginta, que diz na Septuaginta o seguinte: amarraram ou eliminaram ou mataram o justo porque nos incomodava. Vale lembrar que esse justo é mencionado por Pedro em Atos, quando ele prega e fala de que os judeus mataram o justo. Pedro fala sobre o mesmo tom de Isaías 3:10. Provavelmente Pedro estava conectando com Isaías 3:10. Justino Mártir faz essa referência. E no texto hebraico está: dizei ao justo que lhe irá bem, porque comerá do fruto das suas obras. Bem diferente de mataram o justo. Provavelmente houve aqui uma modificação para desconectar a questão de Jesus Cristo ter sido morto e principalmente amarrado, porque ele foi entregue a Pilatos, ele foi entregue ao Sinédrio e também a Pilatos amarrado. Fizeram uma modificação para que não fizesse nenhum tipo de ligação conectiva com Jesus em Isaías 3:10. Eu nem preciso, agora falando do texto massorético que conseguiu introduzir por meio dos sinais vocálicos, a passagem do Salmo 22:16, que diz: perfuraram-me minhas mãos e pés. E, por meio das vogais, a tradição massorética, a tradição medieval, do qual está contido o Codex Leningrado, que é um texto hebraico super tardio, e que é base, pasmem, para praticamente todas as traduções de Bíblias que nós temos no texto hebraico massorético, diz: como leão, minhas mãos e pés. Talvez deixando subentendido, porque é um texto muito difícil, não tem como fechar essa passagem, como leão, minhas mãos e pés, não faz qualquer sentido. Talvez ficaria subentendido, de acordo com esses rabinos, que como leão atacaram-me mãos e pés. O problema é que não existe esse atacaram. E também não existe como leão. Foi uma atitude sutil,
ousada e baixa, de baixo nível desses escribas, colocando sinais vocálicos, eliminaria a palavra perfuraram minhas mãos e pés. Isso é só para a gente entender, de modo bem resumido, como as alterações foram feitas no texto hebraico e comunicado ao texto grego, que seria traduzido também por aqueles três, que serviria de base para depois o texto massorético medieval, inserindo pela tradição rabínica as vogais que ainda poderiam mudar mais ainda e fazer mais desconexões com a pessoa de Cristo. Onde estaria a salvaguarda dessas modificações? Onde estaria o texto que não permitiria que Jesus fosse desdivinizado e desconectado das profecias messiânicas veterotestamentárias? Que texto? Que conteúdo? Quem poderia preservar isso? Se não a Septuaginta. Então, meu irmão, se você tiver a oportunidade de ler a Septuaginta, como essa versão que a PV Books está trazendo para nós, leia. Esse é o volume 1 da nossa jornada sobre a Septuaginta, e aqui, no desfecho desse vídeo, a gente chega no período em que há muitas versões gregas se misturando, por meio de saturação, por meio de várias edições gregas, eliminar a Septuaginta do mercado da época, da comunidade da época. Então, o problema que a gente chega no cerne desse vídeo é as mais variadas versões gregas que existiam na época. No próximo vídeo, nós vamos ver como que os cristãos lidaram com isso e como que a Septuaginta ficou sob escrutínio dos cristãos. E no próximo vídeo também nós vamos descobrir a maior obra acadêmica já escrita por um homem que teve por objetivo fornecer meios apologéticos para que os cristãos que não tinham condições de entender o hebraico pudessem ir para os debates sabendo aonde estava, por meio da Septuaginta, o texto hebraico a ser discutido. E que, por meio dessa pessoa que criou essa crítica textual da época, isso também se tornaria um problema mais tarde para ter acesso à Septuaginta antiga, e que requereu depois outras ações para que a gente pudesse ter de volta a Septuaginta. Na tentativa de ajudar os cristãos nos debates contra os judeus, ele acabou criando um problema sério e quase eliminando a Septuaginta da história, mas ela viria a aparecer depois. Nós vamos ver esse detalhe certinho no próximo vídeo, que é o vídeo volume 2, que a gente vai continuar falando da Septuaginta. Lembrando que são 3 volumes, esse é o primeiro volume, depois a gente vai fazer o vídeo volume 2 e nós vamos finalizar com o volume 3 desse assunto da Septuaginta. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Espero que também essa questão da importância da Septuaginta também possa ter sido esclarecido para você e que você possa, de alguma maneira, ler a Septuaginta, que você puder ter acesso. Faça isso quanto antes. Nos vemos logo ali.